essas plataformas perceberam que elas estavam gastando muito dinheiro. Tinha uma concorrência desenfreada muito grande para conquistar novos assinantes e se percebeu que ter produções originais e de sucesso era uma forma de atrair novos assinantes. Tava tudo muito bem, tudo muito bom, só que aconteceu um problema que começou a ter uma grande correção no mercado e as plataformas começaram a não crescer tanto. Então a gente teve uma ressaca, teve a pandemia, todo mundo cresceu muito alto. E ainda na pandemia, mas depois que as coisas começaram a abrir e tal, teve uma ressaca e a Netflix teve a primeira queda, por exemplo, de assinantes em 10 anos. As outras plataformas começaram a crescer menos ou diminuir de número de assinantes. E aí os investidores começaram a olhar, pô, será que vale a pena essa corrida desenfreada para ter novos usuários, torrar dinheiro e com produções que de repente não estão funcionando tão bem para isso? Ou eu tenho que olhar para negócios que são mais efetivos financeiramente, que dão lucro, tem receita mais usada? Me permita colocar um ponto Claro. que é uma grande curiosidade que eu tenho nesse ponto. Lendo como leigo ao longo dos anos, uma coisa que sempre é que você tocou num ponto que me chamou a atenção, que é uma dúvida enorme que eu tenho. E me corrija se eu estiver errado, porque pode não ser exatamente desse jeito, provavelmente não é exatamente desse jeito. Mas havia um clima, tipo, falando da Netflix, provavelmente isso vale para as outras também, que a Netflix não é que desse dinheiro. Tipo, ela investia, crescia, e mas não era uma máquina de dar dinheiro. Mas havia um clima, pelo que eu entendi, nos investidores, do tipo, uau, isso aqui vai acontecer. Tipo, isso aqui é uma tomada de posição, e quando essa posição for consolidada, aí a gente vai ter. Por que isso? Foi de fato dessa maneira? Começou a entrar dinheiro? Explica um pouco do ponto de vista, literalmente, de investimento. Assim, A Netflix, ela veio de um lugar, ela começou em Los Gatos, Pronto, no Vale do Silício. eu ia lhe perguntar isso. Quem começou e onde começou? Ela foi fundada pelo Reed Hastings, com outro sócio que eu esqueci o nome agora, e ele sai logo no começo. Ela começa em Los Gatos, no Vale do Silício, e ela se coloca muito como uma empresa de tecnologia. Então ela vem desse lugar de startup. Então existe toda uma complacência, podemos dizer assim, com essas empresas de tecnologia. Então essas startups, eu vou investir dinheiro, elas vão crescer meteoricamente. Vai virar um unicórnio. Vai virar um unicórnio, ela vai valer 1 bilhão e tal. E aí eu me preocupo se ela tá dando dinheiro. Excelente. Se ela tá pagando as contas. Ótimo. Então, e a partir do momento que ela veio de uma pioneira nesse setor, fazendo disrupção, crescendo rápido, ela tinha um argumento de venda e ela ditou a narrativa. Perfeito. Então isso ajudou, beneficiou. Todo mundo que veio depois, veio atrás disso. Tanto em déficit de tecnologia, de acordos de distribuição, de produções depois. Então ela teve esse oceano azul que o pessoal de startups gosta de dizer e tal, para desbravar, e o mercado olhou muito bem para isso, eles abriram capital e assim então, foi. Se ela tivesse sido criada no ambiente do entretenimento de Los Angeles e não no ambiente de tecnologia do Vale do Silício, provavelmente ela não teria tido essa folga do mercado, essa folga... Porque quando a gente, obviamente, quando a gente fala no estúdio, por exemplo, ele investe à frente do que ele investe hoje para lançar um filme daqui 2 anos. Ou é capital próprio, ou ele busca outros investidores e tal. Mas aquele filme precisa dar um retorno. Ele tem uma que a gente chama de cauda longa, que ele vai durar bastante tempo, né? Então ele lança no cinema, depois ele tinha um mercado de DVD, VHS, streaming, canais e tal. Mas sempre se olha muito pro filme, pelo menos empatar o custo dele no cinema. Então tem essa pressa dele de pagar os investidores e tal. Quem investe numa startup não tem necessariamente essa pressa. Quem investe no começo, né, aquele primeiro investidor anjo e tal, ele é um investimento de alto risco, porque pode não dar certo, mas ele tá buscando grandes múltiplos. Então, sei lá, se alguém hoje, se alguém investiu, tô chutando aqui, $10 no começo da Netflix, hoje deve ter milhares, se não milhões de dólares ali investidos. Porque tem um múltiplo muito grande. Então é esse tipo de investidor que tá ali e tal. Então ele sabe que vai ter altos e baixos, ele sabe que vai demorar um tempo para reaver o lucro dele, mas quando ele reaver, nem todos os negócios vão dar certo, mas naquele que vai dar certo, ele vai ter um bom ganho. Então é uma lógica um pouco diferente de investimento. Muito interessante. Excelente, excelente. Não foi uma lógica do mundo físico,
do entretenimento de Los Angeles. Foi a lógica do mundo virtual do Vale do Silício, né? Exatamente, Muito exatamente. interessante. Agora, nossa, mega clareou. E a Netflix já começou a dar dinheiro? Sim, ela tem. Como é que, como é que eu posso dizer? Ela tem um lucro, ela gasta menos do que ela arrecada, então ela tá no azul, eu não sei se ela distribui dividendos já, eu acho que não. Hum. Mas, diferente de uma Apple que distribui dividendos. Mas ela tá num lugar que ela tá bem posicionada. Eu acho que o grande problema da Netflix, o grande desafio da Netflix hoje, é que ela era uma empresa de um negócio só, o produto dela era assinatura. Hoje, digamos que ela tem 2 negócios e meio. Ela é assinatura, ela tá vendendo publicidade, ainda não é algo grande, mas já tá nesse universo de vender anúncios. E também ela tá cada vez mais explorando o licenciamento, né. Então ela tá diversificando esse universo de negócio. Por outro lado, ela não tem que lidar com uma estrutura legada, ela não tem canais de TV a cabo, por exemplo, que ela precisa entender como fazer com esse ativo que, pode virar uma dor de cabeça.